E aí galera, beleza? Tudo na santa paz? Estamos aqui de volta e como tema desse vídeo ele continua falando sobre o discipulado. Isso mesmo, a gente quer continuar falando sobre esse discipulado, lembrando daquilo que nós tínhamos falado já no primeiro vídeo da semana passada, né? Aqueles 3 pontos importantes em entender que o discipulado, ser discípulo, é graça concedida por Deus, né? Através de Jesus a cada um de nós. Segundo ponto importante é entender que Jesus precisa ser o nosso mestre, o nosso centro, o evangelho, a nossa norma de vida, né? E o terceiro ponto, perceber que existe esse chamado, né? Jesus vem e chama, à luz do evangelho de Marcos 1, né? Versículo 16 ao 20, ele nos chama e exige de nós uma oferta, e essa oferta junto com uma obediência imediata, né, incondicional, sem pensar 2 vezes, confiante naquilo que o Cristo nos chama, confiante em tudo aquilo que Ele deseja, a sua vontade para nós. Mas quero dar continuidade no vídeo da semana passada, fazendo a gente entender o aspecto importante do discipulado, né? Perceber que no chamado, né, de Jesus para nós existe o seguir, mas existe também se permitir ser formado por Jesus, ser totalmente formado por Ele. Né? E por que nós precisamos segui-lo e se permitir ser formado? Porque o discipulado ele tem em vista a missão. Não tem como, irmãos, tem em vista a missão. Sempre vai ser a missão, entende? E essa missão nada mais é do que tornar cada um de nós pescadores de homens a serviço do reino de Deus. Então, só para relembrar que lá em Marcos, no versículo 17 vai justamente dizer isso. Vinde em meu seguimento e eu farei de vós pescadores de homens. Irmãos, olha que profundo. E aí o evangelho de Mateus 13, versículo 47 também vai dizer isso, olha que bonito. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Apanha de tudo. O reino dos céus é ainda semelhante à rede lançada ao mar, que apanha tudo. Irmãos, entender que o discipulado, o seguimento de Jesus é se permitir ser formado por Ele em vista da missão. E a missão para aqueles homens, a grande maioria que eram pescadores, eram se tornar pescadores de peixe, se tornarem pescadores de homens a serviço do reino. E você, qual é a pescaria? Qual é o chamado? Qual é a missão que o seu discipulado a Cristo é o foco final, né? Porque aqueles homens eram pescadores de peixes e se tornaram pescadores de homens. Mas você pode ser um arquiteto, você pode ser um advogado, um médico, um vendedor, você pode ter profissões tão diversas, né? E eu acredito que o discipulado, o chamado, está ligado à nossa vida, à nossa própria história. Por isso eu sempre falo aqui que o vídeo tem essa pegada da vida em santidade, né? Porque é a nossa própria vida que Deus nos chama à santidade, é na nossa própria realidade de vida que Deus nos chama a uma loucura evangélica. Então você escuta o chamado, você segue ele, se permite ser formado. Então constantemente nós precisamos se permitir ser formado por ele. Permitir que a voz dele entre no nosso coração e vai mudando o nosso ser, o nosso interior, o nosso viver de dentro para fora, né, em vista da missão. E qual é, no seu discipulado, a missão que Deus te chama? Né? A serviço do reino de Deus, porque nós falamos bastante aqui do reino, sobre transformar a sociedade, sobre construir o reino de Deus. Então, se pergunte, né, qual missão a serviço do reino o seu discipulado tem, é chamado. Beleza? Então reflete nisso, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha esses vídeos. A gente vai continuar ainda falando sobre essa questão do discipulado, porque para mim é um movimento do encontro, né, desse Jesus que vem ao nosso encontro, nos chama. Existe uma resposta de cada um de nós, mas também existe de nós esse movimento também de ir ao encontro dos outros, né? Que é a missão. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos, fique esperto que a gente vai dar continuidade sobre discipulado. É nóis, um abraço.